Sorry, Jack. Chucky's back. Brinquedo Assassino não só tem uma porrada de filmes, mas também tem uma ótima série no Star Plus. Se você quiser começar a assistir, mas tá com preguiça de maratonar tudo, primeiro, eu te entendo. E segundo, vem comigo que nesse vídeo eu lembro tudo que o Chuck já aprontou. A franquia começa com a morte do serial killer Charles Lee Ray, o estrangulador de Lakeshore. Ele estava fugindo da polícia e acabou sendo encurralado numa loja de brinquedos, onde foi baleado pelo detetive Mike Norris. Antes de morrer, o assassino fez um ritual e transferiu a sua alma para um boneco do fofão. Sim. Enquanto isso, é aniversário do Andy, que se bobear é uma das crianças mais fofinhas da história do cinema. Ele quer muito ganhar um boneco Good Guy, que é justamente esse modelo que lembra o fofão. A Karen, a mãe dele, não tem dinheiro pra comprar um novo. E aí ela faz um negócio ali com um morador de rua que roubou um boneco dos escombros de uma loja que tinha pegado fogo. Que... adivinha? É a mesma loja onde o Charles morreu. Charles não, peraí. Chuck. É com esse apelido que ele se apresenta pro Andy quando tá fingindo ser só um boneco. O vilão tá decidido a se vingar do seu comparsa, Ed Caputo, que fugiu e deixou ele pra trás. O Chuck explode o brother, mas antes também mata a melhor amiga da Karen. Os policiais desconfiam que o Andy tá por trás das mortes e o menino conta que o boneco conversa com ele. Mas é claro que ninguém acredita. Então o coitado é levado pra um hospital psiquiátrico. Enquanto isso, a mãe volta com o Chuck pra casa, ainda sem acreditar no papo do filho de que o boneco tá vivo. Mas ela percebe que as baterias dele estavam na caixa o tempo todo, ou seja, ele tava falando e se mexendo sem bateria. Quando ela ameaça jogar ele no fogo, o Chuck de repente vira Dercy Gonçalves e começa a xingar muito a coitada da mãe. You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? O Chuck escapa e Karen vai avisar o detetive Norris que o boneco também quer se vingar dele. Mas o cara só acredita depois de quase morrer nas mãos do brinquedo. Aí os dois se juntam pra tentar impedir o vilão. O brinquedo assassino vai atrás do cara que ensinou ele a fazer voodoo e antes de matar o tal cara, descobre que consegue transferir a sua alma pra um novo corpo, desde que seja pra primeira pessoa pra quem ele revelou sua verdadeira identidade. Ou seja... Andy. As perninhas do Chuck levam ele pro hospital, onde ele mata um médico, mas o Andy escapa. Ele volta pra casa e o boneco vai atrás do garoto, mas acaba encontrando também a mãe e a polícia. O boneco é completamente incinerado, toma tiro no braço, na perna, é arremessado de um lado pro outro, mas continua atormentando a galera. Ele só morre mesmo depois de tomar um tiro no coração. Aí sim, fim de filme. 2 anos depois, a Play Pulse, a empresa que fabricava os bonecos Good Guy, tá passando por uma crise de imagem por culpa dos crimes que foram cometidos envolvendo um dos brinquedos deles, né, gente? Então eles resolvem consertar o Chuck de volta pra provar que ele é só um objeto inanimado. Mas durante a montagem acontece um acidente. Um funcionário morre eletrocutado e o assassino volta à vida. O Chuck continua obcecado em querer transferir sua alma pro corpo do Andy. Ele descobre que o moleque foi parar num orfanato e encontra a casa onde ele foi adotado. Agora o garoto tá vivendo com os pais adotivos, Phil e Joanne Simpson. O Chuck invade a casa e toma o lugar do Tommy, um outro boneco Good Guy que eles tinham por lá. De noite, ele amarra o Andy e tenta fazer o ritual, mas Kyle, que é a outra filha dos Simpsons, entra no quarto e o Chuck se faz de sonso. No dia seguinte, o Chuck segue o Andy até a escola e escreve um xingamento na lição de casa dele pra ele ficar de detenção. A professora dele é morta e o Andy foge pra avisar os pais adotivos. Mas, de novo, ninguém acredita nele. Mais uma vez, a gente passa o filme inteiro vendo o protagonista em situação de gaslighting. O Andy decide resolver tudo com as próprias mãos. Ele pega uma lâmina elétrica e vai pro porão matar o Chuck, mas o boneco vence a briga. O Phil escuta a barulheira, desce lá pra investigar, é empurrado pelo vilão e morre com o pescoço quebrado. Aí todo mundo acha que é culpa do Andy. Levam ele pro orfanato, falam, ó,
esse aqui veio com defeito, tá cometendo homicídio, não quero mais. E devolvem o moleque. Mas aí a Kyle vai jogar o Chuck fora e encontra o boneco Tommy enterrado lá fora. Ela percebe que tem algo errado, mas quando vai avisar a Joanne, encontra a mãe adotiva morta. O Chuck invade o orfanato de novo, mata a chefe do estabelecimento e leva o Andy pra fábrica da Play Pauls pra performar o ritual. Ele faz todos os cânticos, rola aquela magia toda e o ritual é realizado sem ninguém interromper. Só que como ele passou muito tempo no corpo do boneco, agora ele já não pode mais mudar de corpo. Ah, que pena. Ele fica pistola e pra não perder a viagem, decide matar o Andy ali mesmo e também a Kyle, que foi lá ajudar. As crianças conseguem mutilar o corpo dele com uma máquina e derretem o boneco. Mas ele continua atacando os dois até que eles conseguem explodir a cabeça do vilão de uma vez. Pelo menos até ele ressuscitar de novo. Os bonecos Good Guys tinham parado de ser fabricados por conta de toda a publicidade negativa envolvendo o Chuck. Mas 8 anos depois, o CEO da Play Pauls quer retomar a produção. Os restos mortais do Chuck vão parar numa das máquinas. O vilão volta à vida, mata o CEO e adivinha? Vai atrás do Andy. Agora o protagonista tem 16 anos e já não é mais fofo. É um adolescente, né, gente? Todo traumatizado, que passou por várias famílias adotivas e agora, pra completar, tá numa escola militar. Um cadete de 8 anos, Tyler, é encarregado de levar uma encomenda pro Andy. Só que ele percebe que o pacote tem um good guy e extravia a entrega, porque ele queria muito um bonequinho. O Tyler troca ideia com o Chuck, que revela pra ele a sua verdadeira identidade. Afinal de contas, ele pode possuir o corpo da primeira pessoa que descobriu o segredo dele. E agora o Tyler vai ser a vítima da vez. Mas antes dele conseguir fazer o ritual, o comandante da escola entra na sala e joga o boneco no lixo. O Chuck vai parar no lixo várias vezes durante a franquia. Mas o importante é que ele sempre se levanta do chorume. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Nesse caso, para atacar o Andy para completar sua vingança. Mais uma vez, entra um oficial no quarto enquanto rola uma tentativa de assassinato e o Chuck se faz de morto. Toda hora alguém interrompe o Chuck e acontece exatamente a mesma coisa algumas cenas depois, quando ele tenta possuir o Tyler de novo, mas outros cadetes entram no quarto. O vilão sai matando uma galera, incluindo o comandante da escola e um sargento, além de sabotar os jogos anuais de guerra da escola. Ele troca as balas de tinta de um dos times por balas de verdade. Então, uma galera morre baleada. Chuck afasta o Tyler das outras pessoas. Mas o moleque, que até agora jurava que o boneco era amigo dele, finalmente percebe o que tá acontecendo e foge pra encontrar o Andy. Rola todo um caos nesse miolo do filme. Tem uma cadete sendo raptada pelo vilão, tem outro deitando em cima da granada pra se sacrificar pelos amigos e tem guardinha sendo morto. A treta toda vai parar numa montanha-russa com tema de casa mal assombrada em um parque de diversões pertinho da escola. Lá rola mais uma vez aquele esquema clássico do final de um filme do Brinquedo Assassino. O vilão tenta fazer um ritual voodoo, ele não aprende, né, gente? Aí arrancam os braços dele, maltratam, fazem maldades e sapecagens com o boneco e ele fica todo arrebentado, pobre coitado. Mas continua vivo. No final, Andy e Tyler cortam o Chuck em pedaços e ele finalmente morre. O quarto filme da franquia passava dia sim, dia não no SBT. Mas esse aí já era meio ruim mesmo. Tiffany é a ex-namorada do Chuck, que reúne os restos mortais do boneco, costura ele e faz um ritual pra ressuscitá-lo. Dá certo, e o Chuck mata um gótico. Antes do Charles morrer, ele tinha deixado um anel pra trás. E a Tiffany tinha entendido que tinha sido pedida em noivado, o que não era o caso. Quando ela descobre que não era de fato a noiva do Chuck, ela prende o cara numa gaiola. O vilão escapa, mata a Tiffany e transfere o corpo dela pra uma boneca.
Agora, para transferir os corpos deles de volta para humanos, eles precisam pegar um amuleto que foi enterrado junto com o corpo do Charles. Os corpos que eles querem são do casal Jess e Jade. Os bonecos fazem uma ligação convencendo o casal a ir até onde o corpo do Chuck foi enterrado e no caminho vão cometendo vários crimes. Tipo botar fogo numa viatura policial e matar uma galera que tava transando no quarto vizinho, barbarizando a cidade. O Jesse e a Jade são incriminados pelos crimes e começam a desconfiar um do outro. Quando o Chuck vê a Tiffany matando uma galera, o boneco fica excitado e rola uma das cenas mais traumatizantes da franquia. Muito feio, muito nojento. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Eu avisei que eram cenas fortes. O David, que é amigo do Jesse e da Jade, vai lá pro hotel que eles estão hospedados pra ajudar a provar a inocência dos dois. Mas, chegando lá, ele descobre o corpo do tio da Jade, que foi morto pelos bonecos. O David ameaça denunciar o casal pra polícia, mas o Chuck e a Tiffany revelam que estão vivos. E ele toma um susto tão grande que vai parar na estrada e é atropelado. Os vilões revelam o plano deles pro casal protagonista e começa aquela bagunça de clímax. A Tiffany vai parar num forno e o Chuck é arremessado pela janela de um carro em alta velocidade. Mas os dois sobrevivem. O boneco consegue recuperar o amuleto e amarra o casal pra completar o ritual. Mas a Tiffany trai ele e interrompe a magia. O Chuck fica puto e esfaqueia ela. Aí depois é ele quem é ferido quando a Jade dá vários tiros no vilão. Antes de morrer, Tiffany dá a luz. Sim, gente, vocês que achavam que isso não era possível, o Chuck tá aqui pra comprovar que é. No próximo filme, a gente acompanha outra criança de 6 anos, mas dessa vez é o filho do Chuck, o Glenn. Ele é a marionete viva de um ventríloco bem cretino. Quando ele descobre que tá sendo feito um filme sobre o Chuck, usando os próprios restos dele e da Tiffany, o Glenn percebe que é filho dos dois. Ele consegue escapar, viaja até Hollywood, usa o amuleto Coração de Damballa e deixa o Chuck muito surpreso de descobrir que é pai. Um técnico de efeitos especiais interrompe a reunião familiar e o casal, é claro, mata ele. Os três fogem do set escondidos na limusine da protagonista da produção, a Jennifer Tilly, que tá interpretando ela mesma. O Glenn não acha muito bacana que os pais são assassinos e eles prometem pro filho que vão parar de matar. Mas o Chuck não é um brinquedo de palavra e mata Britney Spears só pra fazer essa piada aqui. Oops, I did it again. Rola um acidente com um fotógrafo enquanto Glenn tá perto. E o Chuck fica super feliz, achando que o filho cometeu o homicídio. Tudo que ele quer é ver sua cria se envolvendo nos negócios da família. Enquanto isso, a Jennifer tá flertando com o rapper Redman, que também tá interpretando ele mesmo. Ela quer ser escalada no papel de Virgem Maria num filme dirigido por ele. O Chuck e a Tiffany estão planejando transferir as almas deles pros corpos dos dois e decidem inseminar a atriz com o sêmen do boneco. Aí o Glenn também vai ter um corpo humano pra chamar de seu. Ela acorda grávida, extremamente grávida. Já de vários meses, porque é uma gravidez mágica. Os bonecos capturam ela e o motorista Stan, isso porque o Redman, que era a primeira opção, saiu vazado quando a Jennifer disse que estava grávida dele. A Joan, que é assistente da Jennifer, é morta pela Glenda, que é a alma da irmã gêmea do Glenn, que habita o mesmo corpo que ele. Tipo um transtorno de múltipla personalidade. É meio confuso mesmo. A atriz dá à luz a gêmeos e rola a situação perfeita pra todo mundo ter um corpo pra chamar de seu. Inclusive a Glenda. Mas o Chuck percebe que gosta de viver no corpo de um boneco e desiste de fazer o ritual. Caramba! A Tiffany rejeita viver pra sempre ao lado dele como um brinquedo e tenta fazer o ritual ela mesma, porque ela é empoderada. Mas o vilão fica bravo e mata a mãe dos seus filhos. Aí é o Glenn que fica bravo, né, gente? E mata o pai. Antes de morrer, o Chuck fala que tá orgulhoso dele finalmente matar. 5 anos depois, a gente vê que o Glenn e a Glenda estão no corpo dos gêmeos e a própria Jennifer tá possuída pela Tiffany. O Glenn ganha de presente o braço decepado do Chuck, que agarra o menino e sobe os créditos.
O filme seguinte deixa essa história de família um pouco de lado e mostra a história da Nica Pierce, uma mulher paraplégica. Ela recebe por correio um brinquedo chamado Chucky e na mesma noite a mãe dela morre esfaqueada. A irmã, o cunhado e a sobrinha da Nica vão visitar ela junto com um padre e a babá da sobrinha. Enquanto tá rolando um almoço de família de domingo, o Chucky taca veneno de rato em um dos pratos e fica ali o mistério de quem vai ser o sorteado com esse temperinho especial. Quem morre no fim das contas é o padre. A Alice começa com uns papos que o boneco tava conversando com ela e a Nica descobre a história do Charles Lee Ray na internet. Aí o boneco sai matando todo mundo, a babá, a irmã e o cunhado rodam. Todo mundo. A protagonista quer saber por que esse boneco tá matando toda a família dela. Aí ele conta a história. O Charles Lee Ray era obcecado pela mãe dela. Matou o pai da Nica e esfaqueou a mãe enquanto ela ainda estava grávida. Por isso que a garota nasceu paraplégica. A polícia chega quando já tá todo mundo morto. A Nica leva a culpa e vai parar num manicômio. Do nada, a Tiffany, que tá no corpo da Jennifer, aparece pra recuperar o corpo do Chuck que tava como prova na polícia. O brinquedo é enviado pra uma nova vítima, a Alice. Agora que a menina perdeu toda a família, ela foi morar com a avó. O Chuck faz um ritual pra transferir a alma pro corpo dela e fica tudo preto quando ela acorda. Antes de ir pro próximo filme, tem uma cena pós-créditos com o boneco do Chuck sendo entregue pro Andy adulto. Mas dessa vez ele tá preparado e dá um tiro na cabeça do vilão. 4 anos depois, a Nica acredita que realmente é meio doidinha e que matou a família. Ela acha que o Chuck só foi uma história que a cabecinha dela inventou. Um belo dia, ela é visitada pela Tiffany, que virou a guardiã legal da Alice. Ela foi avisar que a sobrinha morreu e aproveita para deixar um presente por lá, um boneco Good Guy. De noite, o Chuck acorda e percebe que a Nica tentou se matar, mas ele salva ela enquanto ela tá desacordada e mata uma das outras detentas, para dar uma balanceada, né? O boneco agora descobriu um jeito de dividir a alma dele em vários corpos, e assim ele criou um exército, ou melhor, um culto de Chuck. Começa toda uma treta no hospital, os Chucks matam uma galera, inclusive um doutor que tava abusando da Nica. Até o Andy aparece nesse clímax. Ele passou anos torturando a cabeça do boneco que recebeu. Mas quando ele descobre que a alma do vilão tá espalhada, o Andy invade o manicômio e luta com os Chucks. Acontece que a Nica foi possuída pelo espírito de um dos Chucks e prende o ex-protagonista numa cela. O vilão escapa no corpo da Nica e encontra a Tiffany, que também separou a alma dela e tem uma partezinha numa boneca. A cena pós-créditos mostra a Kyle, a irmã adotiva lá do segundo filme, torturando aquela mesma cabeça decepada do Chuck. E aí, gente, a franquia quase acabou por aí mesmo. É que em 2019 foi lançado um remake que mudou completamente a história do Chuck e transformou ele numa inteligência artificial, então assim, ninguém liga. Mas tem uma série incrível chamada Chuck que já tá na sua 3ª temporada e acompanha a história de um moleque que sofre bullying e tem um pai abusivo. Aí o nosso bonequinho aparece na vida dele pra ensinar como dá pra resolver muitas coisas na vida com o poder da amizade e do homicídio. A série tá disponível no Star Plus e retoma algumas coisas que ficaram em aberto nos filmes. Confere lá porque a série é ótima. Qual o seu filme preferido do Chuck? Conta aí nos comentários se você também tem um carinho especial por A Noiva do Chuck, mesmo sendo esse filme meio horrível. Ou se você prefere os primeiros mesmo. Bom Halloween e até mais!